E vamos continuar o nosso papo aqui. Eu tinha falado no bloco anterior, terminado o bloco anterior, porque vocês comentaram sobre uma celebração da penitência. Como que acontece essa celebração da penitência? A celebração da penitência acontece dentro da semana missionária, de segunda a sexta, às 5h30 da manhã, que eles tomam a iniciativa de conduzir esse momento. Uhum. Acho que vocês queriam explicar melhor, porque são os grandes pregadores lá, né, padre? São eles que fazem a coisa acontecer. E a participação das pessoas? Como é que fica? A pessoa vem, o pessoal vem? Tem sido muito bonito. Numa cidade como Campinas, onde o pessoal acorda cedo para ir para o trabalho e tal. E a procissão também encontra com aqueles que estão saindo para o trabalho. É isso que é interessante. O pessoal para, o pessoal também que está acordando, que talvez perdeu um pouco a hora ali, abre a janelinha, enxerga, olha. O que esse pessoal está passando por aqui? O que está acontecendo? Ficam pensando, o que esses aí fizeram fazer agora de manhã, 5h da manhã? Se fosse no interior, ia falar assim, mas é enterro, porque no interior o enterro sai, né? Mas em grande cidade, não. Então, como é que acontece a celebração da penitência? 5h30 da manhã, as pessoas vêm, se reúnem. As pessoas se reúnem na capela, na comunidade, e ao redor dão uma volta, ao redor do bairro, uma caminhada, rezando o terço, cantando. E como o padre André falou, é interessante como você encontrando pessoas que estão indo para o trabalho, muitas pessoas param, fazem também, naquele momento, a sua oração. Não podem participar da procissão por completo, claro. certo? Mas fazem a sua oração, aquele seu momento, voltando para a capela. Tem o momento da leitura do Evangelho do dia, depois a Eucaristia, para as pessoas se abastecerem da Palavra de Deus, da Eucaristia, para continuarem seus dias, suas atividades. E como as pessoas saem de lá animadas, não é, Frater Bruno? Sim. A programação da animação missionária, na verdade, ela é pensada para todos os horários do dia, para a gente conseguir alcançar as pessoas nos seus mais variados horários de folga ou livre, né? A gente tem a oração 5h30 da manhã, tem à noite as visitas às casas, missãozinha, ou seja, o dia é cheio. Tem missãozinho, o que quer dizer missãozinha? Vários momentos. Com as crianças. Isso. Ok. Então, são vários momentos que você pode olhar o horário mais adequado com a sua realidade e participar. Nossa, que bom. Agora, antes disso, teve uma preparação, né? Novena, tudo direitinho. Isso, houve uma preparação nas casas para se montar os setores. Então, como eu dizia, a cada 9, 15 casas, nós chamamos um setor. Então, esse ano missionário, com a presença dos missionários redentoristas, foi formar as pessoas para que tivesse o seu coordenador, o seu auxiliar, e aí envolvesse as famílias do lado. Então, nesses 9 dias se preparando até o dia 6, porque dia 6 fomos ao Santuário de Aparecida. Receber a imagem peregrina de Nossa Senhora. Essa que está aqui com a gente. Para a Semana Missionária. Aqui. Essa daqui. Essa que está aqui. Na missa das 18 horas, no dia 6, agora. Então, a novena se concluiu no dia 5. Foi do dia 27 ao dia 5. Essa imagem peregrina, vocês foram buscar lá em Aparecida. Isso. Eu acho que até, será que dá para mostrar aqui? Só pegar aqui, porque assim, para a gente é muito importante isso, mostrar, porque assim, ela está aqui, eu espero que o pessoal da cenografia não me mate, mas assim, olha só, o Cauê, posso mostrar o Cauê aqui? Essa é a imagem peregrina que, olha só, que eles trouxeram, foram lá em Aparecida, buscar essa imagem e diante dela a gente vai fazer a nossa oração também hoje. Então você pode fazer os seus pedidos de oração que a gente reza por ela. Fico feliz e honrado, viu, de tocar a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Não é assim todos os dias que a gente tem esse privilégio, viu? E aí vocês foram no dia 6 lá, como você estava dizendo. Isso, acabando a celebração da missa das 18 horas, junto com os missionários, chegamos a Campinas por volta das 9, 10 horas da noite. E assim as famílias começaram a receber os missionários para levar determinado número para as casas. A primeira acolhida. Para que depois, no domingo, dia 7, às 10 horas da manhã, uma grande celebração eucarística presidida pelo nosso vigário forâneo, Padre Odair, demos início, então, à novena, ou melhor, à semana de animação missionária, às 5h30 acordando mais cedo, reunindo uma noite. Meio com olheira, não, padre? Poxa vida, viu? Eu duro que não dá nem para dar aquela dormidinha depois do almoço, né? Hoje, o padre, quando chegou aqui, o padre André, quando ele foi fazer a maquiagem, ele dizia, olha, estou com olheira aqui, porque acordando cedo, então tivemos que dar, né, padre? Uma ajeitadinha. Uma ajeitada, né? Mas nada, imagina, está muito bem. É o seguinte, a gente falou de preparar para essa semana, preparar para a novena, aliás, para a semana missionária, para o ano missionário, e a gente tem falado também sobre o tempo do advento, essa questão da preparação, que é importante, né? E Isaías, a gente sempre tem essas referências assim, olha, preparai os caminhos do Senhor, não é? Como é que esse tempo do advento, no coração de vocês aí, nós, né, que somos consagrados a Deus de alguma maneira, não é? Para falar de Deus, anunciar a boa nova de Jesus Cristo, como que vocês entendem ou concebem esse tempo do advento, principalmente dentro dessa questão da preparação?
penso que o tempo do Advento é um tempo muito particular para nós, porque ali começamos a entender o mistério como Deus quis fazer tão próximo de nós. Então, eu colocaria umas palavras-chave para o Advento. Foi dito aqui a palavra vigiar, depois a palavra preparar. Eu colocaria depois a palavra alegrar e depois a palavra encontrar. Para tudo isso, seja a palavra iluminar. Por isso que nós colocamos as velas, né? Acendemos as velas. O nosso povo tem esse costume bonito de acender a cada domingo. Eu acredito que a partir da liturgia desse final de semana passado, Deus nos convidou a nos prepararmos por um caminho muito bonito. A primeira coisa a preparar é olhar o que tem. Aí nós olhamos nosso coração, vemos o que temos lá, o que precisa ser tirado, colocado, arrumado, posto para lá e para cá. Depois nós fazemos um caminho que foi falado no Evangelho, tem que endireitar. Porque nós costumamos dizer que nós nascemos assim, terminamos assim, e Deus quer assim. E o Papa disse que esse assim não pode ter mais na igreja, não é verdade? Temos que agora ter sempre ousadia. Então eu acredito que o Advento traz esse carinho muito especial em preparar, mas na visão de se endireitar, melhorar cada vez mais para que encontremos com Ele e festejemos a festa da luz. Que bom. E vocês, como é que vocês sentem esse tempo? Para nós celebrarmos uma grande festa, que é a festa do Natal, a festa da luz, como o Padre André falou, é importante essa preparação, né? Para celebrarmos o Deus tão grande que se torna um de nós, né? Um Deus simples que se encarna na nossa realidade humana. Então é preciso olharmos principalmente para o nosso interior, né? Assim como tem a preparação da Semana Missionária, essa preparação do Advento é muito importante. Purificar um pouco o nosso coração. Assim como nós fazemos a limpeza na nossa casa, né? Tiramos um pouco da poeira dos móveis, o tempo do Advento é esse tempo para dar aquela limpeza no nosso coração, purificar, melhorar o que precisa ser tocado mais com carinho. Então, esse tempo é de nos purificarmos para bem celebrarmos o Natal. E é tão bom que a gente saber que pode tirar essas poeiras, né? E sabe o que eu acho legal? Assim, a nossa igreja, né? A igreja, ela é muito sábia, eu entendo muito assim. Ela é muito sábia em nos ajudar a viver melhor esses tempos, né? Quando você falou tirar a poeira, eu pensei um pouco nisso. Olha, é tão bom, né? Porque depois vem o tempo da Quaresma, que parece que é uma coisa assim, um pouco mais incisiva, né? Assim, um pouco mais direta. Você tem que preparar mesmo a questão penitencial, que a gente experimenta a misericórdia de Deus, obviamente, né? O que você pensa, Bruno? Como é que você sente tudo isso? Eu volto ao que eu já falei até anteriormente, quando disse do missionário que vai evangelizar e que volta evangelizado. E a Paróquia Jesus Cristo Libertador, que não tinha tempo mais propício para celebrar a ação missionária do que dentro do Advento. Acho que está sendo uma grande ajuda, né, para toda a paróquia celebrar as missões nesse tempo, preparando para o Advento. E nós, como missionários, voltamos com o coração preparado para as nossas casas. A gente ajuda... Todo mundo prepara, né? A preparar a casa do outro e preparamos a nossa também ao mesmo tempo. Mas sabe que é legal isso? É uma troca. Não sei se você pensa a mesma coisa, porque assim, quando você vai preparar uma semana missionária ou ajudar as pessoas a rezarem um pouco melhor, a gente vai descobrindo aquilo que a gente também tem que preparar. Sim. É a mesma coisa, não sei se você faz essa experiência, Padre André, quando a gente vai fazer homilia, né? Você que está em casa, o padre prepara, né? Pega os evangelhos, a leitura, outros acontecimentos. E quando a gente vai falar para as pessoas, a gente também recebe isso, porque a gente não tem coisa melhor do que você falar as coisas, porque você ouve melhor isto. Então, quando você disse isso, você acaba sendo evangelizado também. É essa troca que, de fato, ajuda muito a gente a viver melhor esse tempo do Advento. E para falar no tempo do Advento, nós temos um VT agora do Evangelho de Marcos, que vai nos ajudar a entender até um pouco melhor aquilo que a gente já conhece, mas para você que está em casa também, para te ajudar a perceber melhor esse tempo do Advento, ou como essa passagem bíblica vai ajudar a nossa reflexão aqui também. Então, assista comigo. Início do Evangelho de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Convertam-se, mudem sua
suas vidas. Convertam-se! João, batize-me. Aproxime-se. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de carneiro, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Assim ele pregava: Depois de mim, virá alguém que é mais importante do que eu, mais forte do que eu. E eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo de Deus. Então, esse trecho bíblico fala muito dessa questão da conversão, como a gente até está falando aqui, conversando aqui, sobre se preparar o caminho do Senhor, que é de fato preparar o coração, preparar a nossa vida, ver em que circunstâncias nós queremos receber esse menino Jesus, para o qual o nosso coração tem se desdobrado para viver melhor e, claro, recebê-lo melhor. Todos nós sabemos que esse tempo do advento nos ajuda nisso. Quero só lembrar que você que participar, aliás, que é sócio evangelizador, você que se torna novo sócio, você está concorrendo no final desse programa às imagens do menino Jesus. Daqui a pouco a gente mostra no vídeo aí, está aí no vídeo para você. Você está concorrendo a essa imagem. Então, sócio novo e também o sócio já evangelizador. No final do programa, quem sabe, você não será o eleito para receber essa imagem na sua vida, na sua casa e, claro, rezar conosco um tempo melhor de Natal. Vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente já volta. É um instante só. Daqui a pouco a gente já está aqui.